hoje a gente fala de plano de saúde. Você está tendo dificuldade por aí? 719-9686-8999, QR Code já está aqui na tela. Esse é o número do nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta, sabe por quê? Porque daqui a pouco tem uma especialista tirando suas dúvidas aqui no estúdio. A gente também fala de concurso público, oportunidade para você que está de olho nas oportunidades e na estabilidade da carreira aí no serviço público. Vem comigo, Band Mulher está no ar. Vamos começar o nosso programa? 1h31. Ainda é março, nosso mês dedicado às mulheres, mas a realidade insiste em ser marcada pela violência. Você aí de casa já percebeu que a situação piora nos finais de semana, que os casos de violência contra a mulher pioram? Pois é, infelizmente, nessa segunda-feira, eu vou começar o programa com uma sequência de casos graves registrados aqui na Bahia e em Sergipe, onde o nosso programa também é exibido. São notícias que escancaram um problema, gente, que parece que não vai acabar nunca. Agressões, tentativa de feminicídio e até crimes cometidos em espaços que deveriam oferecer proteção para as mulheres. Acompanha aí comigo. Dentro da Casa das Mulheres, em Jequié, no sudoeste da Bahia, um local criado para proteger vítimas de violência doméstica, as cenas mostram justamente o contrário. Agressões contra as acolhidas. Os crimes foram flagrados por câmeras de segurança. Por isso, a semana começou com a operação Elas por Elas, que investiga essas denúncias. A presidente do espaço foi presa por suspeita de tortura. A Polícia Civil da Bahia também procura uma assistida da fundação, que aparece nas imagens, ajudando a presidente durante a agressão contra uma adolescente. Ainda na Bahia, em Alagoinhas, um homem de 24 anos foi preso em flagrante após tentar matar a companheira de 21. Segundo a polícia, ele jogou álcool no corpo da vítima e ateou fogo com um isqueiro. A jovem já havia denunciado o agressor e chegou a pedir medidas protetivas, só que ainda convivia com ele. E mais um caso envolvendo alguém em posição de autoridade. O diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, no interior da Bahia, é suspeito de matar a própria namorada. A vítima, de 38 anos, era empresária. O relacionamento havia começado há apenas uma semana e o casal estava em Aracaju, Sergipe. Eles tinham viajado juntos para um show no fim de semana. Talvez, minha gente, esse seja o mês de março mais difícil dos últimos anos. O que a gente está vivendo é uma guerra, é uma epidemia de casos de feminicídio no Brasil. Só aqui no nosso estado, só aqui na Bahia, em 2025, foram 103 mulheres mortas por feminicídio. E a gente se pergunta, até quando? A gente se pergunta, será que essa é uma resposta aos avanços que a gente tem conquistado? Porque se for, a pergunta é outra. A pergunta é, por que a reação à liberdade das mulheres é tão violenta? Por que a vida das mulheres parece ter menos valor? Por que o direito de dizer não e o direito de receber proteção, especialmente de quem diz nos amar, é negado a tantas de nós? Essas vítimas, gente, elas não são números, elas são pessoas, são profissionais, são amigas, são filhas, são mães. E a violência que machuca ou mata cada uma delas dói em todas nós, faz a gente viver com medo. Mas apesar do medo, a gente não vai desistir de lutar para mudar essa cultura de violência. A gente vai continuar lutando por nós e por todas aquelas que perderam a vida. 180 é o número para você ligar se você sofrer qualquer tipo de violência, minha amiga. Denuncie e peça sempre ajuda. A culpa nunca, nunca, nunca é da vítima, tá bom? Todos esses casos que a gente citou aqui estão sendo acompanhados pela equipe de jornalismo da Band Bahia e você pode acompanhar ao longo da nossa programação, tudo também no Band Cidade, tá bom? Vamos junto? Difícil começar a semana assim, né? Mas a gente precisa falar desses assuntos, a gente precisa dessas transformações. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, 1h35, a gente vai falar de um outro problema que está dando dor de cabeça para muita gente aí de casa. Muita gente já enfrentou, muita gente ainda vai enfrentar.
Plano de saúde. É dificuldade com carência, é reajuste, até mesmo para garantir atendimento, tem gente com dificuldade. Para ajudar essas e outras dúvidas, a gente recebe hoje uma advogada maravilhosa, que é referência nesse assunto. Jana Valois já está aqui na nossa sala. Inteligente, belíssima. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. A gente respira e a gente segue, né? É isso mesmo. Gente, boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Renata. Amei que você está aqui. É um prazer estar aqui. Equipe sempre acolhedora, maravilhosa. E dividir esse espaço com uma mulher tão incrível no programa Band Mulher, para mim é uma honra. Oh, lindeza. Obrigada, viu? Vamos começar a falar desse assunto porque é muita dúvida, é muita gente. Você vai estar aqui com a gente mais um pouquinho do que só nesse bloco, viu? Porque já tá chegando pergunta aqui, ó. Ó, Jéssica de Brotas. Pergunta, doutora, por favor, qual é o tempo limite de carência? Preciso esperar para o meu plano 3 ou 6 meses, ou depende de cada plano? Eu preciso de um atendimento e eu tô só esperando essa carência. Pois e aí? Ó, hoje a carência é totalmente legal, né? Afinal, precisamos ter aí um equilíbrio e uma racionalidade. Senão, todos só iam ter um plano de saúde quando descobrisse alguma coisa. Em verdade, pela lei, né, o artigo 12 e o inciso 5 da Lei de Planos de Saúde estabelece prazos. 300 dias para parto a termo. Que é aquele parto com 38... Aí eu sou especialista. Isso, a partir da 37ª semana. Isso. Então, é importante até falar sobre isso, porque até a 36ª semana, a ciência médica considera como urgência emergência. Então, hoje, né, você grávida, se tiver ali até a 36ª semana um parto, pode ser coberto pelo plano de saúde, sim, certo? Então, assim, tô grávida. E aí, faça um plano de saúde ou não? Faça, porque não só você ali pode ter uma situação de um parto nesse sentido, como também assim que o bebê nasce, né, o bebê, consequentemente, já está ali coberto até ali os 30 dias. Maravilha. E também tem os 180 dias para os outros procedimentos e carência de 24 horas para o procedimento de urgência e emergência. Então, a depender do que ela esteja esperando, aí sim, pode ser 300 dias se for um parto, 180 dias para procedimento cirúrgico, cirurgia eletiva, terapias. E emergência, e 24 horas. É importante entender a diferença também da carência para a cobertura parcial temporária. Peraí, você vai explicar isso para a gente daqui a pouco? Segura aí, que é muita coisa. É importante diferenciar. A gente vai explicar. A gente vai fazer agora uma pausa bem rapidinha, mas eu não quero que você saia daí, tá? Manda suas perguntas, Jovi vai colocar o QR Code aqui na tela, ó, porque no próximo bloco a gente vai continuar tirando dúvidas sobre direitos com plano de saúde e ainda hoje dica também de como se preparar para um concurso público, que aqui a gente organiza a sua vida toda. 1h38, não sai daí, eu volto já já. Agora a gente segue nosso bate-papo sobre o que é dor de cabeça para muita gente. Plano de saúde, QR Code está aqui na tela, viu? Pra você mandar a sua pergunta. Jana Valois continua aqui na nossa sala, vai responder. Jana, o WhatsApp do Band Mulher não para, tá viu? Bombando. Eu amo quando o povo manda mensagem. Você quer terminar aquela explicação que você estava dando sobre a questão dos prazos? Sim, a CPT é importante diferenciar, porque o CPT em verdade, é uma carência, mas, em verdade, é ali um prazo ininterrupto, né, que o beneficiário tem que aguardar para realizar um tratamento da doença ou lesão pré-existente que declara ali na hora de aderir ao plano. Isso. Entendi. Aí já é uma outra questão. Já é uma outra questão que não se confunde. Edmilson, tenho 52 anos, pago meu plano há 10 anos e o médico diz que eu preciso fazer uma cirurgia no meu joelho com urgência. Mas o plano não vai fazer devido à minha idade. Só vai fazer daqui a 8 anos, quando eu tiver 60. Como é que eu posso fazer para o plano cobrir a minha cirurgia? Isso não existe. Não existe. Hoje, em verdade, qualquer negativa do plano ela é automática com base no rol da ANS. Está no rol da Agência Nacional de Saúde. Da Agência Nacional de Saúde. Então, não está no nega. Mas, nesse caso, por conta da idade, ter que aguardar uma certa idade, Tá errado. É muito abusivo e ilegal. Então, eu aconselho procurar, né, uma ajuda jurídica para poder conseguir realizar esse exame até via liminar. Pois é, falar em questão de justiça, a Tânia Lobo, que sempre acompanha a gente aqui, está falando: minha mãe tem plano de saúde, estamos com um processo na Defensoria Pública desde 2018. Doutora Jana, por que é tão difícil a justiça ser cumprida? Em verdade, até hoje em dia não existe um plano de saúde bom. Todos os planos de saúde têm que seguir a lei, têm que seguir o rol da ANS. Hoje, quando a gente vai fazer um plano de saúde, é importante saber como também esse plano tem se comportado na justiça.
Porque, sim, tem algumas operadoras que insistem em descumprir. Então, por mais que os advogados sejam veementes no sentido de majoração de multa, de bloqueio de valores, de penhoras, inclusive absurdas, de 1 milhão, 2 milhões para poder cumprir efetivamente a decisão, mas tem planos de saúde que realmente parecem que gostam desse tipo de multa, desse tipo de prejuízo financeiro. Isso é muito porque triste. É um absurdo, exatamente. Mas consegue efetivamente, sim, cumprir a liminar, inclusive mediante penhora e bloqueio do valor do orçamento, do procedimento, do tratamento, porque isso bloqueou, penhorou, expede o alvará e o beneficiário consegue dar início ao tratamento ou realizar o procedimento. A gente tem que seguir focada aí, né? Porque a justiça precisa ser feita. Planos individuais. Tem muita gente reclamando que já não é mais possível fazer um plano para uma pessoa só. Isso é um problema, né? Porque às vezes você quer fazer só para você, não é todo mundo que tem interesse ou que tem uma família longa, grande, que quer, enfim. São diversas as situações. Isso, em verdade, hoje, menos de 8% dos beneficiários de plano têm esse plano individual familiar. Desde o início do século, as operadoras deixaram de comercializar esse tipo de plano porque, em verdade, o plano individual familiar tem uma regulação muito rígida pela ANS. Então, hoje a ANS tem disponibiliza um menor reajuste do mercado, ou seja, menos lucro para as operadoras. Então, por exemplo, por que eu não posso ofertar à Dona Maria um plano individual? Por que eu posso ofertar um plano individual à Dona Maria se eu posso ofertar a ela um plano MEI para ela e sua família e me esquivar da regulação da ANS? Olha, gente, é coisa. Ó, última pergunta rapidinho, a gente vai ter que trazer a doutora Jana aqui de novo. Toda semana. A gente vai ter que organizar. Mas rapidinho, para a gente terminar, Sara pergunta, tem como recorrer em situações que o convênio nega a liberação de uma consulta numa clínica específica, numa determinada clínica? Se for uma clínica credenciada, com certeza. Porque, em tese, né, hoje os planos de saúde dispõem de rede credenciada e, ao acessar a própria rede credenciada e ter essa negativa, sim. Agora, se for uma rede particular, aí a gente tem que analisar por que não a rede credenciada, né? O que é que aconteceu? Não tem profissional habilitado, não tem um profissional ali que faça jus ao que ela de fato está precisando, né? Ou a rede credenciada muitas vezes não tem agenda disponível, né? Tem que entrar em uma fila de espera. A justificativa tem que ser justa. Sim, exatamente. Tá certo. Jana, obrigada pela sua presença aqui. Agradeço. Já vamos deixar combinado para ela voltar, porque tem esse negócio de plano de saúde, meu Deus, que dor de cabeça. Procura ela nas redes, viu? Porque ela sabe tudo e tira todas as dúvidas também. Com certeza. Obrigada, viu? Pela sua presença aqui. Obrigada a você. E até a próxima.